agora já vão ficar a ver exatamente o mesmo que eu estou a ver, que é a instalação dos primeiros animais marinhos que nós vamos falar. Porque, como vocês estão a ver, é um mamífero marinho, mais especificamente o golfinho ruás, que estão aqui mesmo à nossa frente e que vocês acham que estão a ver muito bem através aí dos vossos ecrãs. Apresentando um pouco esta espécie, este animal, como vocês sabem, então, é um mamífero, tem todas as características que os mamíferos têm, não é? Ou seja, reproduz-se no ventre materno, bebe leite após o nascimento e tem o seu corpo revestido por pelos. Em termos das características também mais específicas, os machos são ligeiramente maiores do que as fêmeas, ok? Mas habitualmente vivem em grupos, ou seja, não há uma separação entre machos e fêmeas dentro do grupo. E essa é mesmo uma das características importantes deste animal, é a sua vivência em grupos sociais até bastante complexos e que formam até grupos bastante grandes, de 20 animais, 25 animais, todos juntos. Esta vivência em grupo é muito importante no momento da obtenção do seu alimento. Isto porque existe uma cooperação entre todos os elementos do grupo que rodeiam o seu alimento, que principalmente é constituído de peixe, embora possam se alimentar também de outros animais, e então batem com as barbatanas na água, o peixe começa a saltar na água e então é nesse momento que capturam o peixe para se alimentarem, ok? Para além disso, eu não sei se há pouco vocês conseguiram ouvir, mas logo quando eu comecei este direto, eles estavam a emitir umas ligeiras vocalizações, não sei se foi perceptível ou não, mas são sons muito interessantes, assim, um som até bastante agudo, que se assemelha a um assobio, a um estalinho que fazem com a boca, e é uma forma que têm de comunicar entre si, estes animais, ok? Uma pergunta que muitas vezes nos fazem é se estes animais respiram debaixo d'água, não é? Mas não nos podemos esquecer, e tal como nós falamos agora, por serem mamíferos, que respiram por pulmões e conseguem passar muito tempo debaixo de água, mas precisam sempre, obviamente, de vir à superfície para respirar e usam até um orifício que tem no topo da sua cabeça, que se chama espiráculo, e que facilita neste processo de respiração. Olha, Diogo, deixa-me dizer-te que já agora, apesar de não termos, ainda não temos perguntas, mas eu faço já aqui, quem tiver perguntas podem fazer, tanto através do Facebook como aqueles que estão aqui connosco no Zoom, mas eu faço uma pergunta, enquanto não temos aqui perguntas, que é, eu estou a ver que eles andam aí a brincar com umas boias, com umas bolas, consegues-nos explicar porque é que isso acontece, ou seja, porque é que nós aí no Jardim Zoológico temos esses objetos aí dentro da piscina? Exatamente, muito bem visto. Existem estas boias, como a que estão a ver agora na imagem, algumas bolas, como está ali mais daquele lado, aqui na piscina, e são elementos até muito importantes, porque estes animais também no seu habitat habitualmente têm este comportamento de brincar, não é? E aqui no Jardim Zoológico esse comportamento também acontece. São comportamentos completamente naturais que eles fazem no seu habitat e que nós estimulamos aqui no Jardim Zoológico. Isso faz parte de um processo que é chamado enriquecimento ambiental. Ou seja, nós queremos estimular estes animais, que são animais selvagens e que, apesar de estarem sob o cuidado humano, precisam então destes estímulos para manterem estes comportamentos selvagens que são muito importantes para o seu bem-estar. Aliás, e nesse caso, já agora aproveito também para ver, e também para te perguntar, não é? Já que estamos a ver isso neste momento, a piscina nós vemos que está dividida em várias partes. Isso tem a ver com essa, para além de ter a ver com a questão do enriquecimento ambiental, também tem a ver com a questão do maneio, não é? Exatamente, ou seja, apesar de eles viverem em grupos, pode ser necessário haver uma separação de um elemento por alguma questão médica, alguma questão veterinária, mas também, e vou dar também esta informação interessante, que é quando uma fêmea tem uma cria, e isso já aconteceu aqui no Jardim Zoológico, até há bem bastante pouco tempo, no habitat o que acontece é que a progenitora, no momento de ter a sua cria, afasta-se do grupo e mantém-se afastada desse grupo durante algum tempo. E esta separação que tu referiste é mesmo para isso, para dar hipótese a estes animais terem então esse comportamento natural, que é esse afastamento do grupo
quando existe a reprodução, e é isso que nós estamos a ver aqui. Vocês estão a ver a fêmea do lado direito e a cria do lado esquerdo, ok? Que tem sensivelmente 1 ano e meio, ok? E agora veio aqui um golfinho dizer olá, aqui no nosso direto. E não foi combinado. Eles neste momento estão naquilo que se chama estão em comportamento livre, não é? Ou seja, estão a fazer os comportamentos que bem entenderem. Olha, Diogo, tenho uma pergunta para ti, que é... Outra que não queres falar são... Olha, tenho aqui uma pergunta que é da Ana Rita, que nos pergunta, que vai do via Facebook, que está a assistir ao nosso direto via Facebook, que nos pergunta quantas crias têm os golfinhos? Calculo que seja de cada vez. Exatamente, ou seja, é uma boa pergunta. Olha, é muito como nós, não é? Ou seja, normalmente têm só uma cria, está bem? De cada vez tem uma cria. Posso também dar o dado, que é um dado interessante, que é o período de gestação, enquanto na nossa... Diogo, ficámos sem imagem se neste momento, portanto, eu se calhar vou eu responder à pergunta, que é o período de gestação dos golfinhos é um bocadinho mais baixo do que o nosso, portanto estamos a falar de um período de gestação em que os golfinhos ficam enquanto ele restabelece a chamada. Portanto, o que eu estava a dizer é que os golfinhos só têm uma cria de cada vez, portanto, e essa cria nasce normalmente, como o Diogo estava a dizer, a fêmea tem que se separar um pouco do resto do grupo, e portanto, a seguir à fêmea se separar um pouco do resto do grupo, ela tem essa cria que passa 8 meses no ventre da mãe, portanto, ou seja, há essa questão que passa 8 meses no ventre materno, e muitas vezes pode acontecer, mesmo havendo esta separação, pode acontecer haver por exemplo, uma outra fêmea que pode ajudar no nascimento. Aquela cria que o Diogo estava a mostrar ali, é uma cria que neste momento está mais ou menos a fazer 1 ano, de nascimento no jardim zoológico, e todos aqueles animais que vocês estavam a ver ou já nasceram no jardim zoológico ou então vieram de outros jardins zoológicos. Este golfinho que nós também estávamos a ver na imagem, que havemos de retomar agora assim que o Diogo conseguir retomar a ligação, é o chamado ruacho corvineiro, e é um golfinho que tem populações residentes, portanto há uma população residente em Portugal, no Rio Sado. Está bem? Portanto, e isto é único porque no mundo inteiro só existem 3 locais onde há estas populações residentes, e nós em Portugal temos a sorte de ser uma, porque o normal é estes golfinhos serem aquilo que nós chamamos cosmopolitas. Ou seja, o que é que isto significa? Significa que são animais que andam por todo o mundo, portanto podem andar por migração em todo o mundo. No entanto, quando encontram as condições necessárias para se fixar, e isso já aconteceu em alguns casos, acontece que esses golfinhos podem fixar, e é o caso do nosso golfinho do Sado. Já agora, só para fazer aqui uma ligação com a atualidade, alguns dos golfinhos que nós temos visto agora no Tejo são outra espécie, portanto é o golfinho comum, que é uma espécie que normalmente tem uma mancha branca, normalmente vivem em grupos maiores. Já estou a ver aqui que há uma pergunta de quantos golfinhos nós temos no zoo. Neste momento temos 8 lá no Jardim Zoológico, e os golfinhos podem ir desde comunidades mais pequenas, portanto 8, 10 até 40. No caso do ruacho corvineiro, que é este que nós que temos no jardim. No caso do outro que agora até temos visto no Tejo, aliás, eu já tive a sorte também de ver aí numa das praias do município de Cascais, normalmente é o golfinho comum, que é um que é mais pequenino e que tem uma mancha branca aqui na zona do dorso. Já agora aproveito também para dizer que neste momento aquele sítio onde vocês estão é aquilo que nós chamamos, que nós estávamos a ver, é o que nós chamamos a piscina de maternidade. Nós no Jardim Zoológico temos sempre que ter esta questão de ter uma piscina principal, que é onde normalmente se fazem as apresentações, e esta que é uma piscina de maternidade, onde podemos eventualmente recolher os animais, que é o caso agora. Toda a comunidade toda de golfinhos está naquela piscina, mas depois em breve passarão para o outro lado. Outra questão que também eu acho que é interessante, e que o Diogo também estava ali a explicar, por causa da questão de estarem a ver as boias, tem muito a ver com o treino. O treino dos nossos golfinhos hoje em dia é feito ou seja, para estimular comportamentos naturais e comportamentos
médicos, e basicamente aquele comportamento que vocês viram dele estar-se a aproximar do Diogo é um comportamento que normalmente serve para pesar o golfinho, ou seja, nós normalmente pomos ali a balança, ele vai e passa por cima da balança para nós o conseguirmos pesar, e é muito importante para garantir o bem-estar do animal. Os golfinhos comem normalmente 7 vezes por dia, tá bem? Muitas pessoas acham que só come na apresentação, não, come 7 vezes por dia, ou até pode ir mais. E agora estou a ver que está aqui outra pergunta que tem a ver com a amamentação. Olha, a amamentação da Duda, já tira a Duda de Nunes. Já agora para vos dizer que a amamentação dos golfinhos tem várias curiosidades interessantes. Uma delas é o facto de a língua dos golfinhos, quando eles nascem, é assim rendilhada, para eles terem mais facilidade para conseguir amamentar-se, ou seja, para conseguir beber o leite da mama da mãe, portanto, da glândula mamária, e então a língua, portanto, e depois até se procurarem, nós no nosso site temos uma dessas imagens, em que a língua é assim toda rendilhada, e eles amamentam em movimento, ou seja, isso, assim que nasce um golfinho no zoo, existe logo um grande acompanhamento para perceber se a amamentação está a decorrer, porque é dentro do reino animal, não é muito comum haver amamentação em movimento, e no caso dos golfinhos, como estão no meio marinho, tem essa característica, e eu creio que em termos do tempo de amamentação, eu creio que pode ir até ao ano. Acho que a métrica é essa, não tenho a certeza absoluta, mas creio que pode ir até ao ano. Claro que o que acontece é que, tal e qual como na nossa espécie, chega a um ponto em que há o misto, não é? Portanto, eles ainda bebem leite, mas depois começam gradualmente a comer peixe. Outra curiosidade interessante é que os golfinhos variam a sua alimentação consoante a altura do ano. Portanto, ou seja, na altura em que está mais calor, eles comem um bocadinho menos, na altura que está mais frio, comem um bocadinho mais. Isto tem a ver com, para conseguirem resistir ao frio, eles têm esta característica de comem um bocadinho mais para ter mais gordura no inverno e um bocadinho menos no verão. Aliás, no verão até é mais importante depois toda a questão da água. Às vezes já houve pessoas que foram ao jardim zoológico e que viram que eles às vezes estão a brincar com pedras de gelo, precisamente para se hidratarem por causa do calor. Outra característica interessante sobre os golfinhos é que muitas vezes aquelas piruetas, ou como o Diogo estava a dizer há bocado a propósito das bolas que eles gostam de brincar, eu já tive a oportunidade de ver os golfinhos a fazer isso mesmo no mar, ou seja, esta capacidade que eles têm de brincar é como eles aprendem muitos dos comportamentos que precisam, e há um comportamento que é absolutamente incrível, que pelo menos não é muito comum em mamíferos marinhos de grandes dimensões, por exemplo, cachalotes, mas no caso dos golfinhos eles levam os cardumes de peixe para zonas mais, ou seja, menos profundas, e batem com as barbatanas na areia, e quando os peixes saltam para fora d'água, eles apanham os peixes no ar. E essa é uma forma que nós temos, é uma forma que eles têm de se alimentar. Já vi que a Ana Rita também tem aqui uma pergunta muito interessante. Todos estes golfinhos nasceram no zoo ou vieram de outros zoos, mas nós também podemos fazer esse papel de socorrer animais. Ou seja, nós já tivemos, por exemplo, tartarugas marinhas, que foram, já há muitos anos, que foram socorridas no jardim zoológico e depois foram reintroduzidas. Também já tivemos o caso de uma baleia que arrojou na costa e que nós também recolhemos no jardim zoológico para a tratar, e esse é um trabalho que nós fazemos, não só com os golfinhos, mas com outros animais. Também já tivemos o caso de abutres, animais que são apreendidos, ou por algum motivo, ou que estão feridos, e nós podemos fazer esse trabalho no zoo. Claro que aqui em Lisboa também temos o Centro de Recuperação, que também faz esse trabalho ali em Monsanto, mas nós, quando são assim animais ou seja, que é mais complicado, como o caso dos mamíferos marinhos ou de animais marinhos, nós também fazemos parte da rede de centros de recuperação. E, entretanto, creio que já podemos retomar a chamada ao jardim zoológico, mas já estou a ver aqui que o Diogo já está de volta, portanto foi aqui, já sabem que a questão dos diretos e de andar no meio do jardim zoológico temos sempre, em termos de ligação, é sempre possível acontecer isto, mas entretanto já estive aqui a responder às perguntas e Diogo, já te estou a ver, vou-te só dar aqui destaque para voltarmos aqui ao jardim zoológico. Entretanto, já te estamos a ver e já estou a ver que estás a dar no meu jardim zoológico. Está só aqui uma pergunta da Ana Valente, que diz o que acontece quando os golfinhos nascem. Nós no zoo deixamos que aconteça tudo de forma natural, ou seja, o próprio grupo acolhe o animal e deixamos que aconteça tudo de forma natural, está bem? Portanto, ou seja, ele tem que estar o tempo igual ao habitat natural com a mãe,
a ser amamentado e depois acaba por ganhar o seu papel no grupo. Diogo, não sei se queres acrescentar alguma coisa a isto que eu estava a dizer, mas já nos estamos a dirigir para o próximo animal marinho, não é? Exatamente, olha, eu peço já desculpa aqui do Jardim Zoológico, mas tivemos aqui um ligeiro problema técnico, mas já foi resolvido e em princípio agora já vão estar comigo até ao fim. Tal como o Tiago estava a dizer, é isso mesmo, ou seja, todos os nascimentos do Jardim Zoológico são nascimentos naturais, ou seja, em que não há nenhum tipo de intervenção por parte dos tratadores, e isso se vocês pensarem, é algo que é bastante positivo, uma vez que nós queremos mesmo que estes animais tenham comportamentos naturais, comportamentos selvagens. Até porque são animais selvagens, não é? Exatamente. Vamos então aqui para a próxima espécie. Deixem-me só aqui mais 2 ou 3 segundos, enquanto eu me desloco até lá. Estou mesmo. Podemos dar aqui algumas pistas, não é? Acho que é um animal preto e branco, não é? Marinho. Exatamente. Que não é um mamífero, neste caso. Agora não é um mamífero, exatamente, era mesmo isso que eu ia referir. Mas vamos falar então de um animal que está mesmo aqui à minha frente. E eu vos vou já mostrar. Estão a ver já a sua instalação e até os estão a ver já. Nós temos alguns indivíduos aqui nesta zona da instalação e o restante grupo está mais ao fundo e que vocês podem ver, e de certeza que já sabem qual é que é este animal, que são os pinguins do Cabo, ok? É o nome desta espécie que nós estamos a ver e eles agora até estão aqui a aproximar-se aqui do vosso ecrã para vocês os verem ainda melhor, ok? Este animal, tal como eu estava a dizer, é um animal marinho, também uma ave marinha, e que depende completamente da água, ou não vivesse ela nas costas de África do Sul, ok? Em zonas costeiras. E aí, vocês até podem confirmar isso aqui através da nossa placa identificativa, que vocês vão ver aqui no mapa. Esta zona aqui, a azul, é mesmo a zona onde estes animais vivem, a sua distribuição geográfica. São espécies, é uma espécie que vive em grupo, tal como eu estava a dizer, mas dentro deste grupo, estes animais formam casais, e são casais que se mantêm juntos para toda a vida, ok? E é isso que nós estamos a ver aqui. Estão a ver aqui 2 elementos aqui à entrada de uma gruta, que é o local onde eles fazem os ninhos, e que muito provavelmente até podem ter uma cria, a sua cria, no interior desta gruta, ok? E aqui posso-vos contar uma pequena história da evolução também do Jardim Zoológico, e para vocês perceberem esta preocupação constante que nós temos com o bem-estar dos animais, é que há uns anos atrás nós tínhamos esta, que era a única instalação dos pinguins, que vocês estão a ver aqui, e tinha esta água onde eles ainda hoje vêm nadar, uma vez que são aves que são ótimas nadadoras, não é? E tínhamos esta gruta, já que eles viviam em grupo, era onde estes animais iam a pôr os seus ovos. O que acontecia é que, ano após ano, não havia reprodução. Então nós tivemos que ir investigar mais sobre esta espécie, ver que necessidades é que elas precisavam para ter então este processo muito importante do seu ciclo de vida, que é a reprodução. Então percebemos que, pelo facto de viverem em casais, precisavam de cada casal ter a sua gruta, a sua pequena gruta para fazer o seu ninho e para pôr o ovo e tomar em conta em conjunto da nova cria que acabou de nascer, e daí ter nascido esta nova zona de instalação, zona afastada da água, isto porque os pinguins também se afastam da água no seu habitat para pôr os ovos, porque associam a água a predadores, e então há esta nova zona de instalação sem água para terem então a reprodução. Okay? Olha, Diogo, deixa-me só aqui fazer aqui, só para fecharmos aqui os golfinhos, e depois já temos aqui várias perguntas, e portanto vou só fazer uma última sobre os golfinhos que tinha ficado para trás, e depois já tenho aqui algumas, tanto da Ana Valente como da Duda e da Ana Rita, e portanto, mas a primeira, uma pergunta ainda sobre os golfinhos, e eu acho que já tinhas falado mais ou menos disso, mas é só para ligares aqui. Portanto, o filho da Ana Valente, o Guilherme, pergunta como é que nós treinamos os golfinhos. Ora, exatamente. Este treino é feito a 2 objetivos. O primeiro objetivo é que estes animais mantenham comportamentos naturais, ok? De certeza que vocês já vieram cá com os vossos filhos, com os vossos pais, com os vossos familiares, assistir à nossa apresentação, e todos aqueles saltos e aqueles movimentos que fazem, não é?
obviamente foram treinados, mas que são comportamentos selvagens, são comportamentos naturais que eles fazem também no seu habitat e quem já teve a sorte de ver golfinhos no seu habitat pode constatar este mesmo facto. Para além disso, também existe treino que é feito sempre com reforço positivo, ok? Este treino serve então para os animais terem a possibilidade de serem tratados pelos nossos médicos, pelos nossos veterinários. É um treino médico e que é feito para ganharem uma confiança para com os seus tratadores, os seus treinadores, e depois sempre que é necessário alguma intervenção médica, seja para fazer análise ao sangue, ao seu muco, que é extraído através do espiráculo, essa análise pode ser feita sem causar nenhum mal-estar ao animal. Muito bem, e entretanto, agora vamos entrar aqui no. Olha, são 3 perguntas, mas como elas são todas sobre a reprodução dos pinguins, eu se calhar faço as 3 perguntas e tu respondes às 3 de uma assentada. Certo. Portanto, a Ana Valente pergunta-nos qual é a época para os pinguins acasalarem. A Ana Rita pergunta-nos se é verdade que os pinguins oferecem uma pedra à sua amada. E a Duda de Nunes pergunta-nos quantas crias é que os pinguins têm de cada vez. Ok, então, a ver se não me esqueço nenhuma. Quantas crias é que eles têm de cada vez? É muito simples. Normalmente têm uma, mas por vezes podem pôr 2 ovos, ok? Essa é o que acontece normalmente, é o que nós normalmente vemos aqui também a acontecer nos jardins zoológicos, ou seja, cada casal põe apenas um ovo e depois são ambos os progenitores que têm essa preocupação de tomar conta do ovo, de depois, quando a cria nasce, também alimentá-la. Então é isso que acontece, este casal que tem esse trabalho. Em termos da época do ano em que se dá essa reprodução, posso-vos dizer até que a última vez que houve nascimentos aqui deste animal foi até há bem pouco tempo, foi no final do ano passado, ok? E é uma das épocas de reprodução destes animais. O que acontece também em relação aos nascimentos é que quando existem vários nascimentos ao mesmo tempo, pode-se formar o que nós chamamos de creche, não é? Ou seja, em que existem alguns pinguins que tomam conta das várias crias que acabaram de nascer. Havia mais alguma pergunta, Tiago? Eu acho que ainda me falta responder a uma. Podes contar a história romântica dos pinguins. Ok, ou seja, eles, como eu estava a dizer, e antes de contar a história, eu disse há pouco que estava uma cria no interior aqui da gruta e ela saiu agora cá para fora. Este indivíduo que vocês estão a ver aqui, que eu estou a apontar com o meu dedo, é ainda um juvenil, não é? Ainda muito novo. E como é que eu consigo ver isso? Vocês podem ver estes 2 adultos que estão aqui deste lado, que têm esta mancha preta, esta risca preta aqui nas suas penas, muito bem definida. Esta cria, este juvenil, ainda não a tem. Então é uma das formas que nós temos de identificar se estamos a olhar para um juvenil ou para um adulto. Essa história romântica que o meu colega estava a falar é a forma como estes animais formam casais. Estes casais é o que se chama de casal monogâmico, ou seja, quando se juntam, ficam para sempre, ou seja, durante toda a sua vida, o macho e a fêmea juntos, e a forma como eles têm de se juntar é o macho anda pela sua instalação, aqui no caso do jardim zoológico, ou pelo habitat, à procura de uma pedra, ok? Anda a escolher essa pedra e quando escolhe a pedra certa, ele vai empurrando assim com as suas patas, não é? Essa pedra até à fêmea. Se a fêmea gostar daquela pedra, ela vai escolhê-lo então como seu parceiro e vão ficar juntos para toda a vida. Exatamente, olha, e aí no jardim zoológico isso também acontece, não é? Ou seja, nós colocamos aí os materiais e eles fazem Sim, os seus vocês podem ninhos. ver até aqui no chão, ou seja, existem sempre várias folhas, vários paus, vários ramos, pedras, para eles terem mesmo este comportamento natural. E eles é que vão buscar, não é? Ou seja, nós espalhamos e eles é que vão buscar e que fazem. Sim, ou seja, isso é muito interessante, essa construção dos ninhos também, ou seja, são os próprios animais que constroem os ninhos e por vezes é possível ver um comportamento que é um casal que quer ficar com o ninho que foi construído por outro. E então existem aqui algumas disputas que são normais e que são importantes, porque são comportamentos naturais, mais uma vez, de acontecerem, e então existe esta defesa aqui do ninho que foi construído pelo casal.
têm feito e agora nós também vontade para o fazer. Mas aproveito para fazer uma pergunta, que é qual é que é a razão para alguns animais marinhos, e visto que hoje, apesar de estarmos aqui também direto no Facebook, também estamos a falar mais direcionado para o secundário, portanto, vamos entrar aqui um bocadinho pela evolução. Há muitos animais marinhos que têm a barriga branca e as costas pretas. Querem-nos explicar porque é que isso é assim? Exatamente, é uma característica evolutiva muito interessante e foi evoluindo para aumentar as hipóteses, não é, dos animais de sobreviverem no seu habitat. Se vocês olharem aqui para estes indivíduos que estão aqui no ecrã, vocês podem ver que a barriga destes pinguins tem as penas todas brancas, ou praticamente todas brancas, e enquanto que a parte de trás, não é, que vocês estão a ver aqui, é completamente preta. Imaginemos agora que, e até pode vir até aqui à zona da água, não é? Que nós estamos a olhar para um pinguim que está aqui dentro da água, ok? Vou-me aqui aproximar para vocês imaginarem melhor. Imaginem que o meu dedo é um pinguim que está dentro da água. Se um predador o vir de cima, de uma zona mais acima da água, e olhar para as suas costas pretas, ele vai ficar completamente camuflado com o fundo do mar, porque não vem nenhuma luz do fundo do mar. Se, por outro lado, algum predador o vir de baixo para cima, vai ver a sua barriga branca, não é? Com as penas brancas, e vai ficar também camuflado com a luz do sol que entra pela água, não é? Então, é uma camuflagem que se chama contra-sombra e é muito eficaz aqui e é muito útil, neste caso, para os pinguins quando estão a nadar dentro de água. Entretanto, também, já que estamos a falar, acho que aqui, e agradeço, as pessoas estão a ir muito no seguimento daquilo que nós estamos a dizer, e é incrível, porque, entretanto, a Ana Rita perguntou-nos quem são os predadores dos pinguins. Portanto, e eu, desde já digo que eu, na minha condição de surfista, podia falar também sobre isto, não era, Diogo? Exatamente, um dos principais predadores destes animais são, efetivamente, os tubarões, não é? Que podem ser avistados perto das costas de África do Sul e que são, efetivamente, uma ameaça para estes animais. Mas também podemos falar, Tiago, das ameaças, das reais ameaças que não são naturais, não é? E Exatamente. que estes animais enfrentam e que são muito importantes e que todos juntos podemos fazer a diferença e ter um impacto mais positivo. Sim, é importante. Só para uma noção aqui do estado ao nível da conservação dos pinguins, atualmente estima-se que a população mundial destes pinguins do cabo é apenas de 10% ao que foi registado no início do século XX. Isto deve-se principalmente ao quê? A estes animais não terem à sua disponibilidade o alimento que é tão importante, que é o peixe, ok? Existe uma sobrepesca que está a ser praticada, não é? E que depois, no momento de se alimentarem, estes animais têm mais dificuldade em obter e em capturar o seu alimento. Para além disso, nós, enquanto consumidores de peixe, também podemos ter alguns cuidados, nomeadamente ver se aquele peixe que foi pescado, não é? Se é um peixe certificado, ou seja, se tem, por exemplo, um tamanho mínimo na altura em que foi capturado e que vai garantir então a continuidade dessa espécie de peixe também. Entretanto, olha, até tocaste aqui numa pergunta que a Ana Valente nos fez, que quais são os peixes que os pinguins mais comem, e de facto os peixes que os pinguins mais comem também são peixes que nós também comemos, como por exemplo a sardinha, as anchovas, as lulas, e portanto, a lula não é um peixe, mas é um animal marinho que eles também comem, e portanto o ponto é mesmo esse, ou seja, se nós fizermos um consumo mais moderado e mais sustentável, é uma forma que nós temos de garantir que os pinguins continuam no planeta. Exatamente, é isso mesmo. Não sei se existem mais perguntas, Tiago. Neste momento não temos, mas vou só aqui também, se calhar podemos, nós ainda não falámos muito disso, mas o pinguim é uma ave adaptada para a natação, não é? Ou seja, para estar dentro da água, e evolutivamente ele teve que ganhar algumas características que lhe permitem nadar muito bem. Se puderes falar um bocadinho delas antes de passarmos ao próximo animal, acho que é interessante. Para além daquela adaptação que nós já falámos aqui da camuflagem, não é?
eles têm outras adaptações que lhes facilitam então a sua locomoção dentro da água, que é as suas asas, que vocês podem ver aqui, que estão adaptadas a barbatanas e que, como devem imaginar, que facilitam muito essa deslocação dentro da água. Para além disso, vocês podem olhar com alguma atenção, eu vou tentar aproximar-me por dentro do possível aqui da instalação, vocês conseguem olhar para as patas deste animal, que tem estes dedos, e estes dedos estão ligados por membranas, ok? Que se chama uma membrana interdigital e que também, que por um lado dificulta a sua locomoção fora da água, né? Porque vocês já viram que eles são um pouco desajeitados a andar fora da água, mas depois no momento de estarem dentro da água, que têm que fugir a predadores, que têm que capturar alimento, é também bastante útil. Para além disso, vocês podem ver que esta forma do corpo deste animal lhe confere uma característica também muito importante, que é o hidrodinamismo, ou seja, esta forma do corpo não oferece praticamente nenhum tipo de resistência dentro da água. Não sei se agora vamos ter sorte, mas temos um indivíduo aqui deste grupo que se aproximou aqui da zona da água, como vocês podem ver, e aqui vocês podem ver também que estes animais é que escolhem se estão naquela zona seca ou aqui nesta zona com a água e podem assim a decidir em que tipo de ambiente é que estão, também aqui no Jardim Zoológico. E isso também é importante do ponto de vista de bem-estar, não é? Ou seja, o bem-estar do animal, eles poderem fazer estas escolhas, não é? E haver estas escolhas, também é importante do ponto de vista do bem-estar. Olha, antes de sairmos do pinguim, porque ainda temos aqui um tempinho para depois ir a outra espécie marinha, queria só dizer, nós há bocado estávamos a falar de ameaças, mas acho que há uma ameaça que nós também podemos falar, e até foi um projeto que o Jardim Zoológico fez, que foi aqui há uns anos, houve um derrame de petróleo enorme na África do Sul, e o nosso Jardim Zoológico entrou numa rede, não só recuperámos alguns pinguins, e há bocado também nos fizeram essa pergunta na recuperação de animais, como hoje em dia fazemos parte dessa rede em termos de investigação e de recuperação desses animais, porque de facto, quando há derrames de petróleo, é mário haver espaços como o Jardim Zoológico para acolher os animais e para poder, de alguma forma, reparem, nós estamos habituados a lidar com eles todos os dias e conseguimos recuperar ainda imensos pinguins, e se quiserem ver, tem no nosso site informação sobre essa rede, ela chama-se Sancob, é uma rede que ajuda mesmo os animais quando há este tipo de eventos, que são eventos que normalmente são muito devastadores para a espécie, e como viram, o pinguim até um animal que está ameaçado. Entretanto, antes de irmos para o próximo animal, que também é uma ave, mas que eu não vou revelar já qual é, Diogo, se quiseres podes ir andando, mas deixo uma última pergunta da Ana Rita, que diz quantos anos pode viver um pinguim, e agradeço aqui também à Ana Valente e à Ana Dulce, que estão aqui a gostar imenso do nosso direto. Exatamente, também é uma excelente pergunta, e é uma pergunta que nos fazem com muita frequência, a longevidade dos pinguins, que pode chegar mais ou menos aos 27, 30 anos, ok, no máximo. Esta é a longevidade máxima destes animais. É importante também referir que esta longevidade normalmente é superada quando estamos a falar de um animal que está no Jardim Zoológico, uma vez que tem todos os cuidados veterinários, que existe imensa preocupação ao nível do bem-estar do animal, não é? E então é também por essa razão que a sua longevidade é maior. Olha, Tiago, visto que eu estou aqui na próxima instalação, mas os nossos animais e esta espécie que nós vamos falar, eu acho que eles agora devem estar escondidos aqui atrás desta vegetação. Podemos falar um pouco sobre eles? Não, olha, até se quiseres, e apesar de... Aliás, isto tem tudo a ver com aquilo que estávamos a dizer, do facto de eles poderem escolher onde é que estão, não é? Exatamente. Se calhar podemos falar um bocadinho ou seja, só um bocadinho dessa espécie, e só para também para as pessoas perceberem que animal é que estávamos a falar, e depois podemos abrir aqui também um espaço para mais um bocadinho para perguntas, e acho que não há qualquer problema. Portanto, se puderes mostrar pelo menos só aí a imagem, só para as pessoas perceberem que animal é que vive aí. E para vocês verem que existe uma maior biodiversidade de animais marinhos, também aqui no Jardim Zoológico, não é? Que é os nossos pelicanos reais, ok? Apesar de não o conseguir mostrar, porque eles agora devem estar mesmo atrás desta zona aqui com imensa vegetação, é este animal que vocês estão a ver aqui na imagem, não é? Aqui na nossa placa identificativa, que todos conhecem, que já ouviram falar, e que é muito conhecido aqui pelo seu bico, o seu bico muito grande, com relativas dimensões, não é? Que tem estas penas todas brancas, que só
com algumas penas pretas que vocês podem ver aqui na asa, que são visíveis apenas quando este animal abre as asas, e apenas para referir que este bico grande é a forma que ele tem de capturar o seu alimento, mais uma vez o peixe, não é? E que tem uma prega, uma pele muito grande por baixo, que estica muito e que também facilita nessa captura do alimento, e que, em termos de ameaças, tem exatamente as mesmas ameaças daquelas que nós falámos ainda agora para o pinguim do Cabo. Olha, Okay? Diogo, mas já agora vou aproveitar teres falado nisso das ameaças, porque nós falámos aqui de algumas ameaças, mas se calhar ainda não falámos daquela ameaça, que é uma ameaça que afeta todos os animais, eu acho que quase todos os animais e todas as plantas do planeta, se não serão todos, serão certamente muitos, e que também é comum aqui às espécies marinhas, não é? Que é aquela ameaça Exatamente. global. Já deves estar a ver qual é que eu estou a falar. Exatamente. E que nos afeta também a nós, não é? Ou seja, essa ameaça a que o Tiago está a falar são as alterações climáticas, que vocês estão super habituados já, infelizmente, a ouvir falar nas notícias, devido às várias catástrofes naturais que vão acontecendo cada vez com mais frequência, e que, para além de nos afetarem a nós, afetam todas as espécies, afetam a biodiversidade que existe no nosso planeta. É muito simples, e até posso pegar aqui no exemplo do pelicano, em que tem uma época reprodutiva até bastante específica, e essa época reprodutiva muitas vezes é definida pelas condições do tempo, pelas condições do clima. Ou seja, quando começa a haver o tempo melhor, é a altura também em que há mais a disponibilidade alimentar, e é aí que os ovos depois nascem. Imaginem que estas condições climatéricas que mudam muito drasticamente graças às alterações climáticas, esses ovos vão depois nascer numa altura em que, afinal, não há disponibilidade alimentar e pode provocar a morte daquela cria que acabou de nascer. Ou seja, existem muitas formas que as alterações climáticas afetam os animais, até, por exemplo, nas migrações que são feitas. Estas rotas migratórias estão a mudar muito graças também a estas mudanças que nós vamos sentir no clima. Só para terminar aqui também de maneira mais, ou seja, a dar aqui também uma... Aliás, antes disso, desculpa lá, que vi agora que está aqui, temos aqui uma pergunta, que é quantos peixes podem comer os pelicanos de cada vez? Depois já vamos à outra pergunta que eu tinha a fazer, mas havia aqui uma pergunta da Ana Valente que nos pergunta quantos peixes é que os pelicanos podem comer de cada vez. Olha, eles podem, eu não sei ao certo o número de peixes que eles podem comer de cada vez, acredito que engulam um de cada vez, não é? Mas que este bico muito grande que tem, não é? Este saco gular, que é o nome que tem, esta pele que está por baixo do bico e que é muito elástica, permite a captura de muitos peixes ao mesmo tempo. Ok? Essa é um facto. Também deve depender do peixe, não é? Se for a sardinha, que é um bocadinho mais pequena, se calhar já consegue mais. Exatamente. Olha, então só para terminar, eu queria te perguntar, Diogo, que é o que é que nós, portanto, hoje é o Dia da Terra, estamos aqui a dar um mergulho no oceano, já falámos de várias ameaças, que é o que é que nós podemos fazer, por exemplo, no caso das alterações climáticas, que é uma ameaça absolutamente global, o que é que nós podemos fazer no nosso dia-a-dia, portanto, 2, 3 ações que nós possamos fazer para, no fundo, cuidar desta que é a nossa casa. Esta que é a terra, não é a nossa casa. A primeira, e que é cada vez mais falada, é nós termos um consumo sustentável, ou seja, quando vamos às compras com a nossa família, nós temos atenção aos certificados que muitas vezes, e que felizmente estão cada vez mais presentes nas embalagens dos alimentos, ou seja, é importante comprar produtos que sejam certificados e que nos digam que têm um impacto reduzido nos ecossistemas, não é? E para além disso também é muito importante cada vez mais consumir produtos que são locais e produtos que são da época. E depois existem todas aquelas boas práticas do dia-a-dia, ou seja, a desligar as luzes quando não estamos numa divisão, de poupar a água que nós consumimos diariamente, ir sempre que possível de transportes para a escola, para o trabalho, andar de bicicleta, evitar o carro. Todas estas pequenas ações que à primeira vista parece, mas sou só eu a fazer isto, não vai ter um grande impacto no ambiente, mas a verdade é que se toda a gente fizer isto, esse impacto vai ser gigantesco e podemos dar a volta a esta situação e assim garantir a continuidade destas espécies
e garantir então que esta biodiversidade que tanto nos apaixona e que nos faz gostar tanto do nosso planeta, não é? Que possa então continuar a existir. Claro que, e não podemos terminar aqui a nossa chamada sem, se calhar, fazer aqui a outra maneira que as pessoas também podem, não é? Que é, ao aprendermos mais sobre todos estes animais e estas plantas que vivem no planeta, também é uma forma que nós temos de ajudar e, naturalmente, sendo que o Jardim Zoológico tem como principal missão a conservação e proteção da natureza, sempre que puderem, quero desde já agradecer, porque já vi aqui essa referência, já temos aqui pessoas a dizer que querem visitar o Jardim Zoológico, sempre que quiserem visitar o Jardim Zoológico, nós temos todo o gosto em receber-vos para poderem também aprender mais sobre todas as espécies, não é? Portanto, e acho que essa também é uma forma que temos para ajudar o planeta. Olha, apareceu agora aqui uma última pergunta que eu acho que tu vais gostar de responder esta pergunta, Diogo, até porque tens falado muito nisso, que é a Ana Valente pergunta se o Jardim Zoológico já está aberto ao público. Exatamente, era mesmo isso que eu ia referir, ou seja, e é também, no fundo, uma boa prática que vocês podem ter, que é só o facto de virem ao Jardim Zoológico, e o Tiago há bocado falou de alguns projetos de conservação que o Jardim Zoológico que cria e que apoia, ao estarem a vir ao Jardim Zoológico, estão a apoiar estes projetos de conservação no habitat, ok? Porque é feito sempre um fundo de conservação para apoiar estes projetos. E sim, o Jardim Zoológico já se encontra aberto, podem visitar-nos, é um espaço seguro e que tem esta fantástica natureza aqui à minha volta, que vocês podem ver e que podem passar aqui um dia muito bem passado e aprender ainda mais sobre estas espécies. E pronto, olha, Diogo, agradecer aqui aos professores que nos acompanharam, agradecer também à iniciativa por parte da Cascais Ambiente. Para nós é sempre um gosto falar das espécies e mostrar o Jardim Zoológico e, portanto, muito obrigado pelas suas explicações. Despedimos-nos com um grande abraço para vocês aí em vossas casas e nas vossas escolas e já sabem, nós estamos à vossa espera no Jardim Zoológico para vos mostrar, mas mais do que tudo, temos que cuidar da nossa casa comum e, portanto, desejo-vos um feliz Dia da Terra. Dia da Terra é todos os dias, portanto, hoje estamos a festejar, mas não se esqueçam dela, temos de estar sempre a pensar o que é que podemos fazer para cuidar dela e, portanto, olha, um grande abraço para vocês, está bem? Feliz Dia da Terra e vemo-nos no Jardim Zoológico ou em diretos como este.